Então fala galera, beleza? Hoje tem Flamengo e Botafogo e tem informações aí da escalação do Flamengo para essa partida, clássico, né? Importantíssimo para o Flamengo. E nós veremos agora aí as informações que vão trazer sobre essa partida, né? Voltas, jogadores, né, que não puderam atuar no clássico contra o Vasco vão poder voltar. Tem também notícias sobre Léo Ortiz, o novo reforço do Flamengo, então assiste até o final do vídeo. Deixa o like aqui, se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade aqui que nós trazemos sobre o Flamengo. Ok, galera? Então vamos agora para as informações do Flamengo. Vamos lá. Vai embora no meio do ano? Vai embora no fim do ano? Quer ver jogar agora. E o agora agora meio mesmo, literal. É hoje. É hoje contra o Flamengo, né? Daqui a pouco. Eu não vejo motivo para não botar o Luiz Henrique em campo. O sorriso ali que a gente falou sobre o Luiz Henrique, eu lembro muito daquele gol que ele marca pelo Fluminense contra o Olímpia, que ele sorri antes de ver a bola entrar, né? Isso. E ontem, de toda a coletiva que foi ótima, a melhor aspa surgiu depois da coletiva, quando eu não vou conseguir dar o crédito agora, porque eu não sei mesmo, mas alguém entrevistou a mãe dele, e a mãe contou sobre como foi o papo com o John Texel. E o Texel foi na casa dele, comeu um bolinho de cenoura, fizeram um bolinho de cenoura ali, e aí fizeram tudo. Mas enfim, esse clássico de hoje que o Luiz Henrique é o personagem, né? A informação do GE, inclusive, é que ele vai jogar, que o Botafogo vem com um esquema diferente para esse jogo. As novidades vão ser o Luiz Henrique e o Matheus Ponte, lateral direito, que estava com a seleção sub-23 do Uruguai no pré-olímpico. Eliminada na primeira fase, o que torna, e aí é o grande problema do Botafogo esse ano, e que o Luiz Henrique não vai resolver, que torna o Botafogo vai chegar no 7º jogo da temporada e pela primeira vez vai jogar com o lateral direito de ofício, que é o Matheus Ponte, que mesmo assim não é um jogador altamente preparado para ser titular. E a outra mudança é que o meio-campo deve... Aí o Tietê vai para o meio-campo, vai se manter Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Eduardo vai para o banco, não voltou bem. E o Thiago Nunes já nesse jogo muda a formação com 3 zagueiros? Não, ele já mudou, né? Ele nos 2 últimos jogos, ainda que na escalação ali parecesse que fosse ainda um time com 3 zagueiros, o Danilo Barbosa foi adiantado para ser o primeiro homem do meio-campo e o Tietê foi para a lateral improvisado. E aí existe toda essa história que o Tietê não gosta de jogar na lateral e tudo mais. Hoje parece que vai com o Matheus Ponte. Mas aí a grande novidade vem a ser o Luiz Henrique, que é justamente o que a gente mostra na capa do Globo que apareceu aí, do Extra também. O clássico da fartura. O clássico da fartura. Eu acho que dificilmente isso aconteceu, viu? Porque o Flamengo dominou essas contratações mais caras, mas tem representantes dos dois. Os 7 jogadores mais caros em valores absolutos da história do futebol brasileiro podem entrar em campo hoje. Há uma pequena dúvida sobre o De La Cruz, mas acho que joga. Gabigol deve começar no banco. Mas de resto, acredito que dos 7, 6 vão estar em campo. Nossa lista parou em 6 aí. Quem é o 7º? É o... Everton Cebolinha. Também pode ser que, enfim, mas será titular. Será titular. E aí, nessa lista, incluindo o Cebolinha também, tem trajetórias de carreira parecida com a que o Luiz Henrique também está vivendo. Gerson e os brasileiros, vamos ficar nos brasileiros. Gerson, Pedro, Gabigol e Cebolinha. Todos eles foram para a Europa e voltaram. O Gerson, inclusive, já cumpriu o que o Luiz Henrique provavelmente quer fazer, que é de voltar para o Brasil e voltar para a Europa de novo. Aí ele já incluiu uma nova parte que ele já voltou para o Flamengo de novo. E o Gerson, inclusive, constava da lista 2 vezes, né? É que depois o Flamengo foi fazendo contratações mais caras. A primeira contratação dele foi ficando para trás. Um detalhe que eu observei aí na lista é que essa lista era lucrativa para o Fluminense, né? Porque 3 jogadores, formados. O Gerson, o Pedro e o Luiz Henrique, foram formados nas divisões de base do Fluminense, né? Então, nessas negociações aí entrou dinheiro como clube formador. E os outros 2 nomes da lista, os 2 estrangeiros, evidenciam ali a posição do Flamengo de predador do mercado sul-americano, né? Sim. Foi o De Arrascaeta, que é uruguaio. 2 dos 4 uruguaios que o Flamengo tem hoje com status de titular, né? 2. O De Arrascaeta era talvez o melhor meia do futebol brasileiro no Cruzeiro. O Flamengo foi lá e pagou. E teve muita discussão na época sobre... Era muito caro, não sei o que. O Flamengo foi lá e pagou. Queria o jogador, pagou e trouxe sem conversa. E com o De La Cruz agora a mesma coisa, né? Foi lá, pagou, levou e... A única coisa que aconteceu com o De La Cruz foi esperar um pouquinho, né? Não acertou as bases demorou no um pouco, ano, mas... No outro... Mas o Flamengo foi lá, põe preço, o River botou preço, levou sem, como se fosse um time da Europa indo buscar o jogador, assim, uma saída meio inevitável. Mas é isso, assim, sobre o Luiz Henrique, eu acho que Barreto falou muito bem, não tem motivo para entender por que ele não começaria de titular hoje.
Como ponta direita, como o Vitor Sá na ponta direita. esquerda, O Botafogo né? ainda é um time em formação, não vem jogando bem. O time titular não vem jogando bem. Desde os critérios técnicos até o marketing. Tudo indica que o Luiz Henrique deve ser titular. E ainda tem o fato que o Jefinho se lesionou, né? O Jefinho que vinha bem na posição. Melhores, né? Se você pensar. Não, e é assim, é um... O grande palco, o grande rival. Não, e para mostrar para o Flamengo, olha aqui, vocês têm muito jogador caro, mas exato. o mais caro é o nosso e ele vai entrar em campo E para jogar. aniversário da filhinha de 1 ano, de Ana Lu, eu acho, do Luiz Henrique. Ela foi citada ontem na entrevista coletiva, aliás, como responsável pela escolha. Então, assim, volta ao futebol brasileiro, jogador mais caro, Maracanã, clássico. O que o Luiz Henrique deve estar com a vontade de fazer um gol, botar a bola debaixo da barriga, fazer a chupeta, fazer qualquer coisa assim, é uma atração legal para esse clássico, que é muito importante para o Botafogo. Uma dancinha dessa aí, ó. Sim. Que é muito importante para o Botafogo tentar virar o ano, né? O Flamengo é favorito, o Flamengo está mais bem armado que o Botafogo. É um time, enfim... Mas não impôs esse favoritismo ao Ainda Vasco, não. por exemplo. Mas é um time que tem menos mudanças. Assim, o Flamengo e o Botafogo lidaram com fracassos ano passado. O Flamengo não ganhou um título quando se esperava muito, e o Botafogo, tudo que aconteceu no segundo semestre. O Nunes e o Tite chegaram meio... Não, o Tite chegou antes, né? Faltava mais jogos pro fim do ano. O Tite chega junto com o Lúcio Flávio. O Tite tinha 12 jogos. 12 jogos e Thiago Nunes 5. Então, os times lidaram com esses fracassos de maneiras completamente diferentes, né? O Botafogo modificou bem o elenco, modificou bem o time, o Flamengo manteve com o reforço do De La Cruz e a contratação do Tite, os dois vieram do ano passado. Mas é um clássico interessante para o Botafogo tentar ganhar e finalmente poder estourar a champanhe do Feliz 2024, né? Ainda que vai ficar ainda um ranço da torcida e tudo mais por 2023, a gente sabe a relação da torcida do Botafogo com o Flamengo, né? De todos os clássicos, ganhar do Flamengo é o clássico que a torcida mais se importa. E o Flamengo está engasgado pela vitória no segundo turno também, né? Sim, que foi onde começou. Primeira derrota do Botafogo no tapetinho e tudo mais. E quando o Bruno Lage entrega o cargo, ou põe à disposição. Tem gente que aponta para esse jogo o verdadeiro começo da queda de rendimento do Botafogo, da perda do título. Assim, é que depois teve tantas outras oportunidades de interromper essa queda, mas tão claro, tão evidentes. Mas eu acho que quem faz esse raciocínio é no sentido de que o Flamengo ali mostra alguma fragilidade do Botafogo, tira um pouco da confiança, então... Sim, isso sim. Né, assim, é o jogo que talvez apresente indícios de que pode ser que o Botafogo não vai sustentar essa distância, o que naquele momento parecia impossível. É verdade. Né? É que depois o Botafogo... Mesmo com a derrota para o Flamengo, a gente ainda continuava dizendo, olha, mas o Botafogo, essa liderança, a folga é muito grande, não vai perder o título. E marca também o início da queda técnica de alguns jogadores aquele jogo, especialmente o Marlon Freitas. Vinha fazendo um ótimo campeonato, faz um gol contra com 1 minuto de jogo e nunca mais volta a ser o jogador, ainda que esse ano tenha feito já bons jogos, é um dos mais perseguidos pela torcida, um desempenho bom hoje do Botafogo, especialmente desses jogadores. Marlon Freitas estava naquela faixa do começo do primeiro jogo. O Marlon Freitas, Marçal. Era ele e o Marçal, né? E hoje não joga também. Hoje não joga. O Botafogo convivendo com lesões, né? 3 jogadores que vão ficar um tempinho fora. Jefinho, pelo menos aí 30 dias, de 30 dias a 5 semanas. Pode ser que perca, ainda que o Botafogo vai tentar trazer ele para a pré-Libertadores ou algum dos 4 possíveis jogos da pré-Libertadores. John, o goleiro contratado, o que faz o Gatito, que era reserva do Lucas Perry no passado, ser o goleiro para essa pré-Libertadores. E o Marçal também, que está fora, o Hugo deve continuar de lateral. O Botafogo que não fechou ainda sua janela, né? Diz que ainda está atrás de meia, pode ainda ter o Alan aí. Mas é um clássico que parece um pouquinho mais importante para o Botafogo, mas para o Flamengo importa também em relação à tabela, né? A tabela do Carioca tem uma questão complicada acontecendo. A gente tem times como o Nova Iguaçu, por exemplo, que está com 11 pontos ali em terceiro lugar, empatado com o Botafogo, que já enfrentou os 4 grandes. O Boa Vista também está ali parecido, com 10 pontos, enfrentou 3 dos 4 grandes. O Botafogo hoje faz seu primeiro clássico. O Vasco, o Fluminense ainda não fez nenhum clássico, só faz na próxima rodada. Mas o Fluminense está bem da pontuação. Então, assim, matematicamente hoje é difícil imaginar os 4 grandes classificando. E o Flamengo, se perde esse jogo hoje, não se complica, porque ainda tem muitos jogos pela frente, mas ali começa a ficar um pouco para trás nessa tabela. E o Botafogo também pode se complicar, porque está tudo muito, muito junto ali. O Botafogo vai precisar, para não repetir o ano passado, ganhar pelo menos um dos clássicos aí e ganhar de todos os pequenos que ainda faltam. O Flamengo não perdeu ainda no Campeonato Estadual, né? 2 vitórias. Também não encantou, assim, não aconteceu ainda. Tem um jogo a menos, né? 2 vitórias e 3 empates.
Os 3 empates foram com... um empate foi contra o Vasco e 2 com um time sub-20, na verdade, né? O time que estava ali trazendo os jogadores da Copinha de volta para poder... E hoje estreia o Ayrton Lucas, né? Que é o noticiário dá como o Flamengo ideal, já que o Vinha ainda está se recuperando, ainda está longe de estrear. Talvez hoje seja possível ver o Flamengo ideal em campo, finalmente. E a adaptação que o Tite precisou fazer para substituir o Ayrton Lucas deixou o Flamengo em situação complicada no jogo contra o Vasco. Porque entrou o Wesley na lateral direita, que não é um jogador com características de marcação, e a principal arma ofensiva do Vasco são os cruzamentos do Piton pela esquerda. Para o Verratti, que estava vindo da direita para o meio e recebendo o primeiro combate do Varela, que estava deslocado, fora de posição e que não é tão alto. Então foi complicada ali a situação do Flamengo. Você vê um elenco tão caro, né? Sofrendo tanto com um problema que é tão evidente, né? Que existe. Talvez hoje comece a mostrar alguma solução para esse problema. Sofrendo ali com uma improvisação, né? O Flamengo deve vir com o Ayrton Lucas no lugar do Wesley, Varela voltando para a posição, e de resto é o time que a gente tem visto. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e Cebolinha. A não ser que o Tite resolva surpreender com alguma coisa em relação a Gabigol, Bruno Henrique. Acho difícil. Não parece, né? Não parece. Mas também, eu acho que, enfim, ele acaba por achar... Ele já testou isso em jogos contra clubes menores. Contra o Vasco, ele acabou utilizando isso no segundo tempo. Mas não sei se o Tite, por exemplo, quer mexer com alguma coisa anímica com o Gabigol, depois de um pênalti perdido, começar um jogo grande como titular. Acho que seria uma possibilidade, mas não é uma probabilidade. Né? Não parece da natureza do Tite, né? Fazer isso. Assim. Seria muito surpreendente. Botafogo e Flamengo estão bem juntinhos naquela lista que a gente mostrou do aproveitamento da Série A, né? Então, ali um pouquinho mais para baixo. Os dois em torno dos 60% de aproveitamento. Esses 60% são o que um clube grande costuma ter no fim da temporada. No começo, né, como você está enfrentando adversários mais fracos, a tendência é de que esse aproveitamento seja maior. Ainda no Campeonato Carioca... Uma dúvida, o Flamengo e Botafogo escolheram o árbitro também? Ou... Escolheram o árbitro. Não vou lembrar. Virou moda. Virou moda. Acho que vai acontecer nos clássicos, né? Os clássicos, a minha impressão é que a Ferred está querendo se tirar qualquer culpa do que possa acontecer. Isso. Então, assim, o VAR nos clássicos já é alguma coisa, agora o VAR nos jogos dos grandes, que mesmo assim, no jogo acho que o último jogo do Botafogo, mesmo com o VAR, o Botafogo teve um pênalti que aconteceu não marcado e um que não aconteceu marcado com o VAR. Mas é esquisito, né? Quem aqui é defensor de fim de estaduais? Os estaduais são importantes, eles têm que continuar existindo, são eventos históricos, formaram a base do futebol brasileiro e tal. Mas ano após ano, os estaduais vão eles fornecendo provas contra a própria existência, né? Tipo... Argumentos. Vou assim, oferecendo argumentos. Isso, olha só, você que quer acabar com o estadual, olha só o que a gente está oferecendo. Vou te dar mais uma ideia. Isso. Ó, esse ano a gente decidiu. Então, galera, vamos falar agora aqui da provável escalação do Flamengo. O Tite não deve mudar muito do último jogo, né? Contra o Vasco. E aí deve seguir basicamente o mesmo time, mudando só o Ayrton Lucas, né? Que deve voltar ali para a lateral esquerda. O goleiro Rossi, claro, né? Ainda é o goleiro que o Tite confia. Lateral direita deve ser o Varela, que deve iniciar, provavelmente. Fabrício Bruno, Léo Pereira deve ser a dupla de zaga do Flamengo. Lateral esquerdo, como já mencionado, Ayrton Lucas. Pulgar de volante, né? O Eric Pulgar, que tem sido aí um dos jogadores mais regulares do Flamengo. De La Cruz na meia direita e Gerson na meia esquerda. Arrascaeta mais à frente e Everton, Cebolinha e Pedro. Podendo mudar um pouco aí a variação tática, a formação, né? Podendo ter aí o Cebolinha mais para ponta, né? Do lado da ponta esquerda ali, né? Um pouco mais para o meio. E o Pedro mais centralizado. Podendo o De La Cruz subir para a ponta direita também, né? Ali, o próprio Arrascaeta também. Mas essa deve ser o desenho aí da escalação do Flamengo para hoje, que vai enfrentar o Botafogo, outro clássico aí do Flamengo, que precisa muito vencer esse jogo, né? Se quiser continuar sonhando aí com
o título, né, da Taça Guanabara. O Flamengo precisa se aproximar do topo, que atualmente é o Fluminense, né, que está na frente. O Flamengo vai precisar fazer um bom jogo contra o Botafogo para poder chegar ali mais na frente, né, poder se aproximar do Fluminense e, quem sabe, vencer a Taça Guanabara. Então, essa escalação, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E é isso, galera. Agradecemos a todos vocês e até o próximo vídeo. Tamo junto.